Olá, hoje a gente vai mergulhar num desequilíbrio demográfico de uma escala, olha, nunca antes vista na história da humanidade. É uma situação que está acontecendo agora, com consequências profundas de longo alcance que a gente mal começou a entender. O número que está no centro de toda essa análise é esse aí: 70 milhões. É isso mesmo. É um número de homens a mais do que mulheres na China e na Índia juntas. Para você ter uma ideia, é quase a população inteira da França ou do Reino Unido, só de homens que talvez nunca encontrem uma parceira. E não se trata apenas de solidão, sabe? Como o demógrafo Lixo Zhu alerta, o que está em jogo é muito, muito alto. Isso não é um problema individual, não. É uma crise social se formando, com potencial para desestabilizar nações inteiras. Então, como é que a gente chegou a esse ponto? Não foi por acaso, de jeito nenhum. Foi o resultado de uma verdadeira tempestade perfeita juntando fatores sociais, políticos e tecnológicos. Vamos dar uma olhada em como essa crise foi criada. Bom, na base de tudo tem uma preferência cultural muito antiga, bem enraizada por filhos homens. Aí a gente soma isso à política de governo, como a política do filho único lá na China, que acabou intensificando essa preferência. E o que acelerou tudo de vez foi a tecnologia moderna de ultrassom, que tornou possível o aborto seletivo por sexo numa escala gigantesca. Essa combinação foi devastadora. O resultado é um desequilíbrio que toma conta de um continente inteiro. Os números são impressionantes nos dois países, chegando na casa das dezenas de milhões. Sozinhas, China e Índia criaram um déficit de mulheres tão grande que está forçando uma remodelação completa das suas sociedades. Agora, por trás desses números gigantescos, existem histórias humanas, né? Histórias de solidão, de desespero. Vamos mudar um pouco o foco das estatísticas para o profundo custo pessoal que essa crise impõe a milhões de pessoas. Na China, existe até um termo para esses homens, guangang, ou galhos secos. É uma metáfora bem cruel, na verdade. Descreve eles como incapazes de dar frutos, de continuar a linhagem da família, o que acaba marginalizando eles socialmente de uma forma muito dolorosa. A história do Li Weibing, um operário de 30 anos, dá um rosto a essa realidade. Ele conta que as mulheres têm padrões muito altos, querem casa, carro, e ele simplesmente não consegue competir. A vida dele se resume a um dormitório lotado e trabalho pesado, com pouquíssima esperança de ter companhia. As palavras dele ecoam um sentimento de milhões. E o peso não cai só sobre os homens, não. Na Índia, a história da Om Pat é de cortar o coração. Ela teve 7 filhos e a cultura celebrava o nascimento de cada um deles. Ela sonhava em ter noras para ajudar nas tarefas. Hoje, com 60 anos, ela ainda cozinha e limpa para todos os filhos adultos que não conseguem encontrar esposas. O filho dela, o Suresh Kumar, vive com uma tristeza muito profunda. Ele sonhava com casamento, com família, rituais de passagem que são quase universais. Agora, ele enfrenta o ridículo da sociedade em um isolamento imenso, se sentindo sem valor na própria comunidade. Como ele mesmo diz, é uma dor que ele guarda só para ele. Essa luta pessoal para encontrar alguém não fica isolada. Ela se espalha e acaba deformando economias inteiras em nível nacional. Vamos ver agora como a falta de mulheres está distorcendo o mercado na China. Para um homem ter alguma chance no mercado de casamento chinês, existe uma sequência de passos quase desesperada. Muitas vezes, isso significa aceitar trabalhos mais perigosos para economizar cada centavo, construir uma casa nova para provar que tem estabilidade e, por fim, pagar o exorbitante preço da noiva para a família dela. É uma verdadeira corrida armamentista econômica. E esse preço da noiva, que é tipo um dote pago à família dela, simplesmente explodiu. Em algumas províncias, o custo aumentou mais de 550% em menos de 20 anos. Isso transforma o casamento num luxo, um luxo financeiramente impossível para muita gente. É uma inflação movida pela escassez mais pura e brutal. E isso tem um efeito macroeconômico global, sabia? Um homem que fabrica sapatos para exportação, por exemplo, ele não gasta o salário dele com bens de consumo importados. Ele economiza freneticamente para construir uma casa e pagar o preço da noiva. Isso ajuda a alimentar o enorme superávit comercial da China e infla bolhas imobiliárias, afetando economias no mundo todo. Essa pressão toda, demográfica e econômica, inevitavelmente leva a consequências mais sombrias, mais perigosas. A escassez cria mercados e comportamentos que ultrapassam a linha da moralidade e da lei. Pois é, essa crise gerou 2 respostas sombrias e profundamente perigosas. Na China, a demanda insaciável por esposas alimenta uma indústria cruel de tráfico humano, com mulheres sendo importadas de países vizinhos. Enquanto isso, na Índia,
A frustração de milhões de homens se transforma numa onda alarmante de assédio e violência sexual contra as mulheres. A brutalidade dessa indústria fica muito clara no relato de uma noiva cambojana de 32 anos. Atraída pela promessa de um emprego, ela foi forçada a um casamento e tratada como uma propriedade. A história dela, infelizmente, é uma entre muitas e revela o lado mais obscuro de importar noivas. E a conexão entre o desequilíbrio de gênero e a violência é estatisticamente clara na Índia. No estado de Haryana, uma das áreas com a pior proporção entre homens e mulheres do país, os crimes contra mulheres mais do que dobraram na última década. É uma consequência direta e aterrorizante da escassez. Embora o epicentro dessa crise seja na China e na Índia, as ondas de choque não param nas fronteiras deles, não. Esse é um problema com implicações que são, de verdade, globais. O problema se espalha como um contágio. Ao importar noivas, a China está, na prática, exportando seu desequilíbrio de gênero para países vizinhos, como Vietnã e Camboja, criando crises lá também. Os padrões de poupança distorcidos, como a gente viu, afetam a economia global. E, tragicamente, isso abre rotas transnacionais novas e sofisticadas para o tráfico de pessoas. E a situação não está melhorando. Pelo contrário, está se intensificando. As projeções mostram que, até 2050, no mercado de casamento chinês, pode haver entre 150 e 190 homens para cada 100 mulheres. O abismo está ficando cada vez maior. Então, o ponto crucial é este: estamos navegando em águas desconhecidas. Nunca na história registrada um desequilíbrio de gênero dessa magnitude existiu. A pergunta que fica não é só sobre o futuro da China ou da Índia, mas sobre o futuro da estabilidade social do mundo todo. O que acontece com uma sociedade e com o mundo quando 70 milhões de homens são deixados para trás? A resposta ainda está sendo escrita.